Oi, mané, beleza? Opa, estamos na área. Show. Aqui, a gente nos últimos episódios, a gente estava desenhando um pouco dessa figura do Brasil aí nos últimos 40 anos, 35, 40 anos. Hum, E no último vídeo que a gente gravou, a gente estava conversando um pouco de como foi esses primeiros 6 meses, né, desse novo governo aí que está se formando. Isso. É, E agora vamos falar um pouco sobre aonde se posiciona o Brasil fora de casa, né? Isso. No resto do parquinho, né? Como é que está o parquinho, né? O que está pegando fogo, qual moleque que está quebrando a cabeça, o braço, as pernas, Quem é o Valentão? e quem é o valentão, quem são os coleguinhas, quem é que está no time do pique, É isso e aí aí. vamos lá. Vamos ver, vamos tentar pintar esse quadro aí. Tá, então a gente sai da nossa linha do tempo, identificando o Brasil como um- uma potência em ascensão, né? Um, um- Aí não dá para dizer que o Brasil já é um grande player, mas se pretende um grande player, quer ser um grande player, está tentando achar espaço para se transformar num grande player, né? E, e a ideia é ver como é que é possível se transformar nesse grande player, né? Não é simplesmente chegar lá e sentar na, na, no banquinho. O banquinho está lá vago e você vai lá e senta. Não, não tem nem banquinho, né? Você vai ter que levar o seu banquinho. Você vai ter que pessoas, você vai precisar de pessoas para te dizer, não, deixa o cara sentar aí, né? Então é mais ou menos assim que, que o Brasil acorda, levanta, o gigante acorda, olha em volta e agora ele vai ver que realidade que ele está inserido, né? Como é possível navegar nessa realidade, né? Com quem que a gente vai ter que se juntar, quem que a gente vai ter que evitar, é, é, quem não tem interesse que a gente cresça, quem tem interesse que a gente cresça. Existem aqueles que não têm muito interesse que a gente cresça, mas se a gente crescer, vai querer colar na gente. Então, é complexo. É um tabuleiro complexo e o Brasil tem. A casa tem que estar arrumada para que a gente não tenha que se preocupar com o que está acontecendo em casa e a gente poder focar focado no que está acontecendo lá fora. O jogo é jogado lá fora. Países que ficam presos resolvendo os problemas domésticos não tem tempo para jogar na primeira divisão, não. Vão continuar jogando na várzea para sempre. E o Brasil passou do tempo já. O Brasil não tem tamanho, o Brasil não tem vocação para ser jogador de várzea. Temos que ir para a primeira divisão. Precisa ir para a primeira divisão. Pois é, a gente vai ter que com o tempo, aos poucos, e falando um pouco sobre os intervencionismos, né, externos que a gente sofreu, quais eram os interesses disso, porque muita gente não entende exatamente, até eu mesmo tenho muita dificuldade, às vezes, em entender como funciona o intervencionismo externo, quais são os objetivos exatamente, né? E a gente teve períodos aí, a gente teve uns períodos bem emblemáticos, né? Golpe 64 e mais recentemente em 2000, ali 2011, 2013, né, foram períodos bem emblemáticos para o mundo, né, não só para o Brasil. E a gente tem que começar a entender como é que funciona como é que essas forças externas, né, é, eternalizadas na carta de Getúlio Vargas, né, na carta suicídio de Getúlio Vargas e no discurso Renúncia é, do, é, do João Goulart. do João João Goulart, Goulart, desculpa, do no Jânio Quadros, Jânio Quadros. Jânio Quadros. é, no discurso de Jânio Quadros e na carta, no discurso de renúncia, né, de Jânio Quadros e na carta de suicídio do Getúlio Getúlio Vargas. Vargas. E nos tempos recentes, a gente não teve
essa externalização, né? Essa voz gritando, olha o que está acontecendo. Teve, mas foi abafada, né? Ela foi abafada muito eficientemente. Então a gente começa a perceber como funciona, como opera, né, a imprensa de destruição em massa, né? E não estou falando da gente, eu estou falando da verdadeira imprensa de destruição em massa, É quem né? realmente destrói em massa, né? Quem realmente destrói em massa. E aí, nesse momento, a gente vê, nesse momento recente, de 2013, a gente vê como se forma esse, esse conluio, esse ataque, né, a o grande opositor do status quo, né, que é a criação do BRICS, né, que é a formação de um clubinho de coleguinhas que falam assim, cara, a gente não é muito rico, a gente não é rico o suficiente, a gente não é forte o suficiente, mas a gente é grande. E se a gente se juntar, a gente fica rico o suficiente, a gente fica forte o suficiente, né, para bater de frente. Ou pelo menos, né, porque eu acho que bater de frente é um termo utilizado de forma errada. É se livrar. Impreciso, né? É, eu vejo, né, a mídia internacional, a mídia ocidental, colocando, por exemplo, a criação da moeda comum do BRICS como um ataque ao dólar. Não Não é um é, ataque ao dólar. não é um ataque ao Não dólar. é. É engraçado, foi uma observação, Marcelo, mas como o maniqueísmo, né, essa dicotomia, esse pensamento dicotômico está sempre presente no discurso que a mídia tenta vender. Está entendendo? A criação de uma moeda do BRICS é o fim do dólar. Não é. Não é e não quer ser. Não é e não quer ser. Precisa ser. E veja bem, Davidson, acho que não é a questão de não é e não quer ser, sabe? Não é o interesse dele ser uma ameaça ao dólar. Não é Isso, é isso. interesse do BRICS ser um ataque ao dólar. E isso é colocado pelo Ocidente por quê? Porque é o modo como eles operam, né? É o modo como a Europa opera, é o modo como os Estados Unidos operam. Eles atacam as nações para impedir que as nações cresçam e se desenvolvam. Sim, sim. Então, quando um grupo de nações quer se livrar dessa influência, quer se livrar disso e quer crescer por si só e quer andar com as próprias pernas, eles veem isso como um ataque. Isso é um pensamento colonialista. Colonialista. Isso, É etnocentrismo, pô. esse é um pensamento típico imperialista, colonialista. Por que isso é um pensamento imperialista colonialista? Porque o imperialista ou colonial, quando ele vê um país dizendo, não, peraí, a gente não é isso, a gente não quer isso, a gente não tem intenção disso, eles veem como um ataque à monarquia, um ataque ao império. Não, é um ataque a. Você quer dizer, é um ataque à metrópole. É um ataque à metrópole. Sim, é a Né? colônia e a metrópole. Eles veem como um ataque aos interesses da metrópole. É um país tentando Exatamente. ser independente. O que aconteceu quando os Estados Unidos quis se tornar independente? A Inglaterra mandou tropas para lá, né? Porque aquilo era uma agressão aos interesses da coroa, né? E é exatamente isso que você está dizendo, Marcelo. Quando você tem você pega o BRICS, começa a se unir, e veja só, a ideia não é destruir o dólar. A ideia é evitar que o dólar e quem controla o dólar tenha poder de destruir as outras nações. A ideia é essa. É um movimento de defesa, é um movimento de preservação. Não é um movimento de ataque. É Só que aquela máxima, perder né? poder, A união faz a força. cara, perder poder para quem tem o poder é visto como um ataque. Né? Eles veem dessa maneira e eles projetam a cultura deles nos outros. Né? Bom, o que eu faria se eu fosse eles? O que eu faria se eu fosse eles era tentar me destruir.
Resumidamente, o resumo do pensamento do europeu, do americano, do G7 nesse momento é esse. Bom, eles estão se movimentando, eles estão fazendo várias manobras que transformam eles em países menos dependentes da minha economia, dos meus humores, da minha moeda, dos meus mercados. Pô, eles estão me atacando, eles estão me enfraquecendo. E é assim que eles estão se comportando. E é E contra aí, isso que eles combatem. aquela mentalidade que a gente estava falando no vídeo anterior da classe média, né? Ou da classe média alta, da oligarquia, dos países, né? Eu não quero que você cresça. Porque você estando embaixo é melhor para mim. É claro, É melhor para mim porque claro. eu fico em cima. Porque eu continuo dando as cartas. Eu continuo Isso. mandando no seu jeito de viver, não no. Você não é dono do seu nariz. Eu sou dono do seu nariz. Dá segurança, né? Dá segurança para quem está em cima. Né? Por que a madame de classe média não quer que o salário mínimo suba? Ela não quer que o salário mínimo suba, senão a empregada Porque ela não doméstica vai consegue ficar cara. pagar. A empregada doméstica vai Perdeu ficar o cara, ela vai conforto ser dela. obrigada. É, ela vai ser obrigada a cuidar dos próprios filhos, a lavar a própria louça, a chegar do trabalho e arrumar a casa, né? Ela vai ser obrigada a isso. Ela quer que alguém pobre, miserável, dependente do salário mínimo baixo, precise daquele dinheiro para submeter aquele trabalho, para deixar ela, os filhos dela em casa sozinhos, para cuidar dos filhos da classe média. É isso que a classe média quer. Mesma coisa o comerciante. Por que o comerciante ou o industrial, por que ele não quer uma concorrência, uma competição? Porque ele vai ter que trabalhar sério, né? Porque aí ele para de ganhar o feijão com arroz, né? Vendendo caro, e aí ele vai ter que competir com o cara que vende barato. É isso Não aí. interessa É para isso ele. aí. Não, de jeito nenhum. Ele quer o seguro. Né? Ele quer o seguro. Então, é importante a gente ver como essa lógica vai do micro ao macro. Né? Ela vai do micro ao macro. Ela vai Mas, ô Davidson, é um exercício que eu faço quando eu não estou conseguindo muito bem entender as coisas, boto como exemplo aqui para quem quiser trabalhar dessa forma, acho interessante. Quando eu não estou conseguindo entender uma coisa macro, eu trago para o micro. Quando eu não consigo mas entender uma coisa micro, eu levo para o macro. Porque aí você consegue ter uma fotografia um pouco mais ampla ou uma fotografia um pouco mais simplificada. exato. Você vai no colégio, na relação das crianças dentro de sala de aula. Por que você tem o valentão? Por que você tem o bullying? Né? Muitas vezes aquilo ali é um reflexo de uma vontade de não ficar sozinho, de ser ignorado, tá entendendo? Então é melhor você ser odiado do que você ser ignorado, né? Então vai do micro ao macro. E lá no macro, lá em cima, lá na relação entre as nações, eles agem da mesma maneira, né? Por que eu não posso deixar o clubinho dos BRICS ganhar relevância? Porque se os BRICS se tornarem relevantes, corre o risco de eu me tornar irrelevante. Eu não quero me tornar irrelevante, eu quero ser o mais importante, eu quero que todo mundo olhe para mim e fale. O Macron quer chegar na França e ser recebido de tapete vermelho. Pô. A França está vindo aí, meu Deus do céu, preparem as melhores comidas e arrumem a casa. Tirem os mendigos da rua, porque o francês vai passar pela avenida principal. Né? Eles adoram isso. Aí, de repente, o Macron se vê indo na África e sendo mandado esperar na antessala. Lá, diz para ele que eu já estou indo. Sendo escorraçado pela população, sendo vaiado, sendo, nossa, Vaiado. Tá mijado entendendo? pelos líderes. O mundo, o BRICS tem essa importância. E é isso que as pessoas não estão conseguindo ver, porque o Brasil abriu os olhos. Está meio ofuscado ainda. O sol bateu no olho do cara, o cara está. Né? Mas o Brasil acabou de abrir os olhos. A gente tem que enxergar o que está acontecendo e o que representa o Brasil abrir os olhos.
Porque quando o gigante levantou, tem uma porrada de pequeno em volta dele contando com ele. A América do Sul está olhando para o Brasil e fala, vai Brasil, porra, vai Brasil, é tu, cara, tamo contigo. A América do Sul está assim. As pessoas não param para pensar. As pessoas vão lá e acusam, apontam o dedo, a Argentina está na merda, a Bolívia está na merda, o Paraguai está na merda, o Uruguai está na merda, está todo mundo na merda, o Brasil está na merda. Enquanto o Brasil estiver na merda, essas nações invariavelmente vão estar também. Por que que o povo fica... Gente, não é defender o regime venezuelano, não é dizer que o Maduro é um bom cidadão, um salvador da pátria, um herói nacional, não é isso. Mas alguém acha realmente que o americano está preocupado com a democracia da Venezuela? Alguém acha isso? Sabe? O americano está preocupado. O americano não quer, pressiona, bate em todo mundo que tenta se aproximar da Venezuela. Com que intuito? Salvar a Venezuela do tirano, fazendo o povo comer carne de cachorro podre. Não é isso. Eles não querem que ninguém se misture com a Venezuela, para que quando a Venezuela estiver de joelhos, eles se misturem com a Venezuela. Se misturem não, né? Eles abusem da Venezuela. É isso. É eles irem lá. Aí tá vendo, Venezuela? Ninguém quer papo contigo, né? Agora você está na minha mão. Não, negativo. Venezuela, vem aqui conversar com a gente. Ah, mas eles são ditadores, bababababá, dane-se para lá. Que se dane. Esse é o problema deles. Que o povo venezuelano se erga em armas. O problema deles. Não é do Brasil. O Brasil tem seus problemas. E os seus interesses. O Brasil tem... Exatamente. A gente tem que ter... A gente com a crise... Isso aí me lembra, sabe o que, Marcelo? Lembra quando São Paulo teve uma crise hídrica? São Paulo teve uma crise hídrica uns anos atrás, a seca desgraçada, os reservatórios lá da Cantareira, tudo baixo pra cacete, quase sem água, todo mundo desesperado, porra, o que vai ser de São Paulo? O que vai ser de São Paulo? Chamaram um especialista dos Estados Unidos, agora esqueci o nome do cara. O cara chegou em São Paulo, a primeira coisa que ele falou assim, olha, eu não consegui entender como é que uma cidade que tem um rio do tamanho do Tietê passando dentro dela, não tem água. Eu lembro dessa entrevista que o cara deu. Ele falou, cara, isso é um absurdo. Como é que vocês têm um rio como o Tietê e não tem água? Como não tem água? Passa um dos maiores rios do Brasil, passa no meio da cidade. Mandaram o cara embora para casa. Por quê? Porque ele falou uma verdade inconveniente. A Venezuela, gente, é o nosso Tietê para o petróleo. Como é que o Brasil pode estar reclamando do preço do combustível tendo uma Venezuela na esquina? Vê se a Alemanha reclama do preço do combustível. Quer dizer, agora reclama, né? Porque fizeram merda. E a Europa não tem uma Alemanha na esquina. Quer dizer, tinha a Rússia, né? Não. A Alemanha até pouco tempo, eu lembro que era até um negócio que os noruegueses reclamavam muito. Que a gasolina na Alemanha era mais barata que na Noruega. Sendo que a Noruega é um puta de um produtor de petróleo. Né? Os noruegueses reclamavam um absurdo disso. Mas vê se a Alemanha fica comprando briga com Noruega. Não compra. Não arruma problema com a Noruega. Pelo contrário, quer boas relações. Estava tudo muito bem, tudo muito bacana. Até a Alemanha resolver sinalizar virtude e bater de frente com o maior fornecedor de energia deles. Gente, isso está servindo para a Alemanha em quê? O que isso está fazendo de bom para a Alemanha? Para a Europa inteira. Sim. Para a Europa inteira. Sim. A economia da Itália, por exemplo, a energia da Itália, 40% da energia que entra na Itália de gás vinha da Rússia, cara. Ô, Davidson, eu vi uns meses atrás aí teve uma reunião da União Europeia, e aí você tinha o Macron, era o Draghi ainda, da Itália, e o Scholz. Uhum. Aí o repórter, cada repórter perguntou para um sobre a crise com a Rússia, né? Sobre as sanções e tudo mais com a Rússia. E aí o Draghi, ele chega e ele fala, não, a Itália não tem problema, porque a Itália é um grande produtor agrícola, a gente tem comida, a gente tem muita comida, a gente não vai passar problema.
né? Porque uma das partes das sanções é o fertilizante, né? O fertilizante da Rússia, né? Que se comprava. A Alemanha fala, não, a Alemanha tem uma grande base industrial. Eu não tô, isso não é piada. Eu gostaria muito que fosse 3 homens entram no bar, não é? São 3 líderes de 3 países riquíssimos do planeta, O falando a problema é mesma que bosta. essa piada deveria E, começar assim: 3 homens saem do bar, né? é. E o Scholz vira e fala: não, a Alemanha não tem problema, nós temos uma grande base industrial, a gente produz carro, a gente produz o diabo, máquina de lavar e caramba. E a França, o Macron com aquele pomposismo francês, né? Oh, mas a França tem energia nuclear abundante, a gente produz muita energia. Só que o Macron só produz, a França só produz energia suficiente para a França e um É. pouquinho para vender. Sem o gás, a Itália não produz energia. Se não produz energia, sem o petróleo, sem o combustível, como é que vai fazer a colheita? Sem o fertilizante, como é que vai fazer a colheita? Aquela cumulância que a Itália produz, não vai ter. Sem o gás, a Alemanha não produz energia, porque a Alemanha fechou as usinas nucleares. A Alemanha fechou as usinas nucleares e agora está queimando carvão, porque não tem gás. E aí como é que você vai manter a tua indústria competitiva se você não tem energia barata que você comprava do russo? Você não mantém. A tua base industrial vai sair da Alemanha porque o dono da Siemens, o dono da Volkswagen, o dono da Bosch, ele está pouco se fudendo para o povo alemão. Ele vai fechar a fábrica e vai abrir na China, vai abrir no Brasil, vai abrir nos Estados Unidos. Ele vai abrir para quem oferecer melhores condições. Ele não está nem aí para o povo. O mais provável nesse caso é que abra nos Estados Unidos, que é para onde eles estão indo de fato. Que é para onde eles de fato estão indo. Aconteça, porra. Exato. A Alemanha está se desindustrializando e vendendo as suas indústrias para os Estados Unidos, que se desindustrializou. Né? Sim. E aí o Macron, né, a França, que produz muita energia, tem energia super barata porque é energia nuclear, a França não vai ter comida, porque não vai ter petróleo, e a Itália não vai ter o suficiente para vender, vai ter que consumir interno. O preço vai subir de tudo. A população vai passar fome, a população não vai ter dinheiro para gasolina, porque a gasolina não vai ser mais a gasolina barata, ela vai ser a gasolina russa, vendida para a Índia e vendida para a Europa a sobrepreço. É onde você vê em situações como essa, eles recorriam ao mundo subdesenvolvido. Eles faziam as tretas deles lá, um tentava ferrar o outro lá, e para bancar as apostas, eles vinham aqui esculhambar, saquear e pilhar o mundo subdesenvolvido. Né? Volta no mercantilismo e você vai ver isso acontecendo. Pô. Pode voltar. E vem de lá para cá que você vai ver isso acontecendo. Né? Eles faziam as tretas deles lá, as guerras mundiais deles lá, e vinham aqui no mundo subdesenvolvido buscar os recursos para bancar os esportes deles lá. Tá entendendo? Agora, o que acontece? O que acontece é que o mundo subdesenvolvido falou, pô, cara, já deu, né? Chega um pouquinho disso aí, vamos bancar as próprias apostas. E aí começou a dar merda. Eles, olha só, olha que gancho interessante que surgiu aqui, não foi combinado não, surgiu de espontâneo mesmo. A Europa jogou até a pia da cozinha em cima da Rússia. Tudo que a Europa tinha para jogar em cima da Rússia, eles jogaram. O russo cagou. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo coisa pra caralho aí de internet e mídia, o caramba quadro, que a Rússia vai quebrar a qualquer momento, que a Rússia vai ser derrotada a qualquer momento, a próxima ofensiva da Ucrânia, babá. Cara, a Rússia tá lá, tá sentada no que tomou, tá bem tranquila, bem confortável. Como o Marcelo falou. Se você pegar, e assim, não é chapeuzinho de alumínio, não. Se você pegar os relatórios da Bloomberg, da da New mídia York ocidental. Times,
Os caras estão falando, a Rússia tá com superávit. É. A Rússia está ganhando o petróleo, a venda do petróleo, que a Europa parou de comprar, então supostamente deveria quebrar o país, né, que não consegue vender. A Rússia está vendendo mais petróleo, menos petróleo, mais caro. Mais caro. Que no final das contas é muito melhor. E esse petróleo que sai da Rússia e vai mais caro, né, para o resto do mundo, ele vai para a Índia refina e vende muito mais caro para a Europa. Então a Europa continua comprando. Então, galera, vocês entendem o seguinte: vocês têm que entender o seguinte: não existe sanções, é burrice. Sanções é burrice. Ela funciona Mas com um aí é que país tá. desse tamanho que não tem base para isso. Ou você precisa convencer o mundo, né? E não necessariamente precisa ser baseado em nada. Você pode simplesmente chegar e falar: olha, se você comprar alguma coisa desse país, eu vou te dar uma porrada. É. Que é assim que os Estados Unidos faz. Eu vou aí, se você comprar alguma coisa da Venezuela, eu vou no teu país e vou te dar uma porrada. Se você É comprar isso alguma aí. coisa da Coreia do Norte, eu vou no teu país e vou te dar uma porrada. Se você comprar alguma coisa da Cuba, eu vou no teu país e vou te dar uma porrada. Do Irã. Do Irã e de quem você quiser. E aí esses países definham, né? Esses países definham, não é porque é comunista, porque é ditadura, é porque eles não conseguem fazer negócio. É claro, é claro. Ninguém compra, ninguém não entra dinheiro, eles não conseguem. Os Estados Unidos, além de tudo, Venezuela, você estava falando de Venezuela, né? Os Estados É. Unidos, o Londres, saqueou 12 bilhões do fundo que eles tinham no fundo internacional. Roubou da 12 bilhões Venezuela. de dólares. Roubou da Venezuela 12 bilhões de dólares. Roubou. Roubou. Isso é pirataria, isso é roubo. Isso é É. roubo. Isso não não estamos fazendo o bem. Não, esse dinheiro é do povo da Venezuelano. Venezuela. 12 bilhões de dólares. Quantas pessoas não se alimentavam com esse dinheiro? Eles Agora, não estão é, do, passando é, fome? 12, é 12 bilhões de quê? De dólares. De dólares. Se fosse 12 bilhões de dinheiros do BRICS, eles não poderiam fazer isso. Então, se a Venezuela tivesse 6 bilhões de dólares e 6 bilhões de dinheiros do BRICS, supondo que fosse o mesmo valor, metade do patrimônio dela estava seguro. É porque isso tudo, Davidson, É é o aí que mesmo está. valor. Porque é 6 bilhões de Não, não, dólares, não. ou em dólar, ou em ouro, ou Não, não, tudo em bem, tudo yuan. bem. O Tudo valor bem, é igual. tudo bem. Tudo bem, a matemática é irrelevante. O ponto aqui é se existissem duas moedas que o país pudesse utilizar para fazer o comércio internacional, metade do dinheiro deles estaria seguro. Não é porque os Estados Unidos resolveram me falir que eu vou falir. Ah, tudo bem, Estados Unidos, não quer fazer negócio comigo mais, eu vou fazer negócio com aquele pessoal ali. Gente, isso é soberania nacional. E aí, Então, meu camarada, se o cara faz uma injustiça com você, com o teu país, você vai. Também não vou pagar o FMI. dane-se. Vou fazer negócio com. Ah, mas aí nós vamos fazer sanções, nós vamos rebaixar sua nota. Eu faço. O outro banco faz comércio O comigo, outro então está eu me faço dando com ele. nota boa. Não É, ligo. não ligo. Exato. Davidson, Gente, você viu o que aconteceu essa semana, cara? A gente teve aí uma reportagem daquele clubinho, daquele programinha de comédia lá, da uhum. Argentina, cara. A Cara, Argentina não tinha mais dólar, comprou yuan chinês, renminbi, comprou uhum. renminbi, foi no FMI, aqui ó, toma a dívida aqui, pagou com Acabou. renminbi. E sabe qual foi o pior? O FMI aceitou. Tem que aceitar. Tem que aceitar, porque se não aceitar, vai é o caminhão de melancia, brother. Você puxa primeiro, rola tudo em cima de você, cara. Sabe? Se eles não aceitam, se eles falam não quero, aí que os países vão dizer: caraca, maluco, a gente precisa? Nós precisamos, porque olha só o que os caras estão fazendo. Então é isso. O Brasil abriu o olhão dele e enxergou esse mundo aí. Ó. O gigante acordou. O que ele viu? Ele viu um mundo dividido entre os países que controlam o sistema financeiro mundial e fazem dos endividados o que eles quiserem, né, violando, estuprando a soberania nacional dos países,
e um outro grupo de países dizendo o seguinte: não, esse arranjo não me interessa. Então, o momento... Só que esses países eles estão se organizando, mas eles não se consolidaram ainda. Então, qual é o momento histórico que o Brasil se encontra? Que o Brasil abre o olho e se vê inserido. Nós estamos num momento histórico onde as grandes potências militares e econômicas do mundo estão vendo o seu poder ser diluído. Veja bem, elas não estão sob ataque. Não tem ninguém querendo invadir país nenhum da Europa nem dos Estados Unidos. Eles não estão sob ataque. Mas eles estão vendo o poder deles ser diluído, o poder deles diminuir em função de um grupo em ascensão que está dizendo assim: olha só, eu posso ter opção. Por que não? Eu posso. Aí, africano, quanto tempo vocês pegam dinheiro emprestado com a Europa e com os Estados Unidos? 150 anos? Como é que foi essa relação com vocês aí? Funcionou bem? Porra, não? Faz comigo aqui, irmão. Vem fazer comigo, pô. Vamos ver o que tá. Olha a concorrência. Olha a concorrência entrando no mercado. Ué, mas não é livre mercado? Do que o europeu está com medo? Do que o americano está com medo? Não é livre mercado? Eles não são capitalistas? Eles não são capitalistas? Eles não acreditam na livre concorrência? Vamos ser eficientes, capitalista. Ô, capitalista, vamos ser eficientes, porra. Vem concorrer aqui com o correio. Não é comprar o correio a preço de banana. Vem concorrer com o correio, porra. Vocês não são os bravos? Vem concorrer com o correio, caralho. E aí, Davidson, acho que para a gente dar uma finalizada um pouco nesse assunto aí, acho que uma boa analogia é a seguinte, né, cara? Quando a gente era moleque, juntava todo mundo ali para tirar o time, né? Bater aquela pelada lá. E é o seguinte, cara, o Brasil foi um dos 5 escolhidos para titular. Entendeu? Ninguém ficou na reserva, não. Tá? O time está se formando, o time vai ser grande. Tá? Esse time é grande. É forte. Mas o time está se formando. E o Brasil ele foi escolhido para ser um dos 5 titulares. Né? E aí a galera... A grande ideia, né? A gente comentou sobre isso no vídeo anterior, a grande ideia é potências regionais, é a criação das potências regionais. E o Brasil seria, ou será, a potência sul-americana ou latino-americana, dependendo aí de até onde estejam dispostos a brincar com a gente. Aderir. Exatamente. Mas assim, os países da América Central, né, e Caribe, eles estão muito interessados nesse time. Eles estão muito interessados nesse jogo. Inclusive o México. E o México é um caso delicado, né? Mas, inclusive, o México está muito interessado nesse jogo. E a Argentina, o que eu acho interessante, David, é eu ver esses deputadinhos aí eleitos, não sei por quem, sabe? Esses com nomes imperiais, né, e germânicos da vida, esses deputadinhos, eles falando, quando eles chegam no Congresso, eles não falam nada de business, cara. Eles não falam nada de business, sabe? Eles botam lá seus pinzinhos em formato de AK-47 na gravata e não falam de business. Eles só falam de fulano é ditadura, ciclano é ditadura. Galera, vocês têm que começar a olhar o seguinte, cara. Quando todo mundo é ditadura, talvez quem está botando esse apelidinho nos outros é que seja ditadura. Quando todo mundo está errado, talvez você não esteja certo. Mas talvez seja você que esteja errado. Né? Os milicos chamam, né? Você é o único certo, né? Não tem isso? O exército fala isso. Às vezes tem casos que você é o único certo. Mas nesse caso, quando todo mundo começa a ser o errado, né? Nicarágua é ditadura, Venezuela é ditadura, Bolívia é ditadura, Argentina é ditadura, Chile é ditadura, Irã é ditadura, Iraque é ditadura, como é que é? Síria é ditadura, Rússia é ditadura, China é ditadura. Porra, vamos combinar então. O mundo não... A democracia perdeu, né?
Porque Pois se o é, né? mundo inteiro é ditadura, a democracia não perdeu. E eu não estou vendo o mundo se revoltando. O problema, Marcelo, nesse caso, a gente pode entrar isso mais a fundo, se for o Não, caso a gente também. pode não, a gente tem que entrar nisso mais a fundo. Claro, claro. O caso é que quando você tem esse clubinho de essa elite global e tal, que é um fenômeno a ser estudado. Por que os países estão se tornando mais autocráticos? Né? Tipo assim, é uma moda? Né? É uma tendência, a última tendência de Paris agora, de Milão, ser uma autocracia? Cara, olha Assim, só, eu nem quem, coloco tem, dessa maneira porque quem, essa é a visão errada, né? quem tentou ser democrático, né? Vamos ser democráticos. Para onde as democracias ajudaram os países pobres? Se você dá a liberdade de expressão, né? Beleza. Não, veja bem, gente, eu não estou dizendo que a gente não tem que ser democrático, não. Tem que ser democrático, sim. Mas vamos lá. A democracia, se ela não for muito bem protegida, se ela não estiver muito bem amarrada, ela se torna uma fraqueza. Porra, eu sou um país pequeno da África. Vem uma porra de um europeu, de um americano, com dinheiro pra cacete. Sai comprando todo mundo no meu país. Então, a minha democracia vai ser o quê? Vai ser um fantoche. Vai ser um instrumento de opressão e não de liberdade, pô. Porque eu tenho muita grana. Quem paga o Né? E os pianista caras pede a fazem o que música, querem. né? Oi? Quem paga o pianista pede a música, né? Quem paga o pianista pede a música, exatamente. Então, se você tem. Aí o que, que acontece? Começa a aparecer esses malucos aí que vêm cheios de não, eu tenho que salvar o meu país. Aí, para salvar o meu país, eu tenho que tomar o poder. Gente, a gente viu isso acontecer muito perto da gente. E há muito pouco tempo atrás. Qual era o discurso da direita brasileira há 6 meses? Pelo amor de Deus, será que as pessoas não estão vendo isso? Meu Deus do céu, a democracia não está funcionando para os países Eu, pobres. Deis, só acho que não é esse o ponto. Eu acho que a questão a democracia ela funciona quando ela é uma democracia, né? É isso, mas precisa ter, ela tem que ter um espaço para ela funcionar. A democracia na Alemanha, ela funciona. Por quê? Qual é o capital estrangeiro que entra na Alemanha lá para Funciona. qual é o capital estrangeiro que entra na Alemanha lá para comprar todo mundo, comprar os deputados? A Alemanha tem capital próprio, tem dinheiro próprio para combater isso, se for do interesse do poderoso alemão fazer isso. Mas A eles gente têm. vai ter que fazer um vídeo específico sobre isso, porque é muito mais complexo. Acho que a gente, além de já ter estourado o tempo, a gente está entrando num assunto muito mais delicado que a gente precisa estudar com muito mais Deveria ser o motivo de um outro vídeo, né? destrinchar muito melhor. Isso aí é um motivo para um vídeo inteiro para a gente destrinchar. Inclusive para a Exato. gente pegar as definições, né, gregas, né, de democracia. Né? Aí Democracia, fudeu. autocracia, Se a gente tirania. fizer isso, se a gente fizer isso, Marcelo, a gente vai ver que não existe nenhuma democracia no mundo. A gente vai ver isso. A definição de grega de Talvez, democracia não existe nenhuma. talvez a conclusão seja essa. Né? Quem sabe? Bom, mas No vídeo a de, gente vai falar sobre isso. de qualquer forma, a gente realmente deu uma escapada aí no assunto. E acho que, assim, para dar uma resumida, a gente terminar aqui por hora, a gente acordou, viu um mundo dividido entre pessoas que têm os mesmos problemas que nós e pessoas que têm problemas diferentes dos nossos. Tá? E eu sugiro, eu acho que seria muito sábio se o Brasil se juntasse àqueles que têm os mesmos problemas que nós, que estão tentando resolver os mesmos desafios. Porque se juntar a quem a gente se juntou durante 100 anos e não houve nenhum benefício real, para mim não faz sentido. Por que eu vou dar outra chance para quem já fracassou comigo? Eu prefiro o desconhecido.
Eu prefiro dar uma chance para quem nunca teve chance. Eu prefiro dar uma chance para o BRICS, que é uma incógnita, do que dar uma chance para o G7, que eu já sei como termina. Isso é um, isso é um assunto até delicado, né? Simplesmente dar uma chance só porque eu não sei como é que é, eu acho que é muito delicado. Eu acho que a gente tem que dar uma chance porque a gente está numa posição de dar uma chance e estrategicamente é vantajoso para a gente. Porque dar uma chance é melhor para nós, cara. Mas se não tivesse nenhum motivo, esse motivo que eu falei já era o suficiente. É. Bom, Einstein diz, né, cara, dizia, né, não diz mais, já tem um tempo. Como é que é? A definição Da loucura. é, fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes é a definição de loucura, né? Exatamente. Então veja bem, a gente não está fazendo burrice, a gente está fazendo loucura. Então talvez seja a hora da gente acabar com a nossa loucura. Bom, meu professor de redação dizia que não tem forma melhor de terminar uma redação do que com uma citação de alguém que falou alguma coisa mais bonita do que a gente vai falar. Então acho que a gente pode fechar o vídeo aqui, né? Fecha com Einstein, tá porra, Porra, porra. fechou tunado. Então, Valeu, meu galera, camarada. sabe qual é aí? Não vou ficar mendigando like, não. Fumo. Braço, irmão.